Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vai começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre limbo previdenciário trabalhista, uma matéria que o Tiago Stabile já tinha perguntado sobre no início aqui. Eu resolvi estudar um pouco mais e montar uma aula sobre isso, sobre o que é o limbo previdenciário trabalhista e como agir nessas situações que seus clientes vão trazer para vocês, com certeza. Nunca aconteceu comigo, mas agora já sei como agir também, porque o Tiago despertou essa dúvida aí para mim e eu achei o tema interessante, fui buscar e aprendi para ensinar para vocês. Beleza? Limbo previdenciário, o que eu achava que era antes, tá? É um caso também. Eu achava o seguinte, hoje o nosso sistema, o nosso INSS, ele está muito lento. Então, às vezes, o trabalhador ele é afastado por auxílio-doença, mas ele demora para renovar, para conseguir essa renovação do auxílio-doença. Daí ele entra no limbo previdenciário. Ele recebe a alta do INSS e tal, blá, blá, blá. Porém, não é bem assim, tá? Deixa eu explicar agora certinho o que é o limbo previdenciário para vocês. Limbo previdenciário ele acontece quando o benefício ele é cessado pelo INSS, ou seja, o seu cliente, a pessoa que recebia o benefício, ele teve a alta do médico previdenciário, o médico do INSS, e acabou tendo o seu benefício cancelado. Porém, o médico da empresa ele entende de forma diferente. Quando a pessoa vai fazer o exame para ela ser reintegrada na empresa, o médico da empresa dá um aso falando que ela não tem condições, não está apta a retornar ao trabalho dela, tá? E também pode ter uma outra situação, que é quando o médico particular da pessoa, que não é nem o médico da empresa e nem do INSS, fala que ela não está apta a voltar naquele momento, tá? Então, a partir desse momento, ela está no limbo previdenciário, porque ela não sabe para onde ela vai, que a empresa não quer ela de volta, o médico dela não quer que ela volte ao trabalho, e ela também não vai receber o auxílio-doença do INSS. Como é que você vai agir nesse momento, tá? Se vocês quiserem acompanhar o material que eu mandei para vocês, está escrito lá, aula limbo previdenciário trabalhista. Esse material eu escrevi bonitinho, tá bem legal, tá? E tá tudo que a gente vai discutir um pouco aqui hoje. Tá? A gente vai aprender hoje sobre o quê? Sobre o que é o limbo, que eu acabei de explicar para vocês, quais foram as consequências do pente fino no limbo jurídico, como orientar o cliente que se encontra nessa situação, o que diz a súmula 32 do TST, ordem hierárquica dos atestados médicos, o que está sendo discutido no tema número 300 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Na verdade, o que foi discutido, coloquei errado aqui, sobre manutenção de qualidade segurada durante o limbo previdenciário, quando o limbo previdenciário caracteriza abandono de emprego, quem paga o salário durante o limbo previdenciário e se o limbo previdenciário é responsabilidade do empregador ou do INSS. Tá? Vamos lá. O limbo previdenciário, já expliquei para vocês o que é, está no 2. E eu vou falar aqui o 2.1 agora, limbo previdenciário trabalhista, ele também tem um nome de emparedamento. Tá? É um outro nome que deram para ele aí, por conta das consequências na área trabalhista. O que é o emparedamento? É colocar o funcionário contra a parede. Tá? Ele não sabe como reagir. É isso. Por isso foi dado esse segundo nome aí, o limbo previdenciário. Consequências do pente fino no limbo jurídico. A Operação Pente Fino é uma das iniciativas do governo federal, foi uma iniciativa, né, para diminuir o déficit previdenciário. Então, o que foi feito pelo governo federal? Em 2016 entrou em vigor essa Operação Pente Fino, que depois ela foi transformada numa lei, tá? É uma MP que deu origem a essa operação. Ela começou a fazer uma varredura, tanto nos benefícios concedidos administrativamente, como nos benefícios concedidos por via judicial, para apurar possíveis fraudes e tentar reverter, né? Porque até na lei previdenciária vocês veem lá que o benefício ele é de caráter provisório.
Até a aposentadoria por invalidez, ela também é de caráter provisório, tá? Se a pessoa conseguir, se for considerada apta pelo médico do INSS a retornar ao trabalho, voltar a exercer a função dela, qualquer que seja, voltar a estar apta ao mercado de trabalho, eles podem cancelar esse benefício ou essa aposentadoria, tá? Então, essa operação, ela começou... Foram presos por fraude do INSS. Isso mesmo, Felipe. Foram presos vários advogados por isso daí, por fraude do INSS, tá? Porque eles precisavam diminuir o déficit da Previdência, que ainda assim é muito grande, todo mundo sabe disso, né? Então, eles deram origem a essa operação aí. Uma das coisas que foi criada com o advento dessa lei 13.457 de 2017 é um bônus especial por desempenho institucional por perícia médica em benefícios por incapacidade. O que quer dizer isso daí? O médico que faz a perícia por incapacidade, seja ela para dar o auxílio-doença, seja para dar aposentadoria por invalidez, eles recebiam um bônus para fazer isso daí. E dizem as más línguas que existia também até uma cota de aprovação, tá, gente? Isso não sei falar para vocês se é lenda ou mito, se é lenda ou se é verdade, tá? Mas falam que existia, eu acho bem provável de existir, de ter uma meta ali de aprovação. Algumas pessoas, você vai, em alguns casos, até meio malucos, ficavam de fora de receber, sendo que a pessoa estava ali, evidentemente, incapaz de exercer o trabalho que ela exercia antes. Bom, como orientar o cliente? Imagine a seguinte situação: um segurado que recebia o benefício do INSS estava afastado, lhe procura dizendo que recebeu alta previdenciária, perguntando o que fazer. Você saberia como orientar o cliente nesse caso? Em primeiro lugar, pergunte para ele se ele está empregado ou não. Tá? Primeira pergunta. Se ele tiver empregado, ele tem que se apresentar na empresa o quanto antes. Então, ele vai lá, vai chegar na empresa e falar assim, ó, recebi a alta do INSS, está aqui um médico do INSS, falou que eu estou apto a voltar ao trabalho. A partir daí, vão ter duas situações que podem acontecer, tá? Aí, seu cliente que vai contar para você. A primeira que eu já falei, as duas já falei no início dessa aula, é o médico dela falar que ela não está apta a voltar, ou o médico da empresa falar que ela não está apta ao retorno do trabalho. Tá? Como agir nessas situações? E a gente vai conversar sobre isso um pouco agora. Bom, vamos lá, só continuando esse tema aqui. Se o médico da empresa continuar entendendo que ele não está apto para trabalhar, emitir atestado de saúde ASO, nesse caso, nesse sentido, é caso de limbo previdenciário. Nessa situação, infelizmente, é muito comum o empregador agir de má fé e demitir o empregado por justa causa, alegando que ele não se apresentou ou justificou sua ausência dentro do prazo de 30 dias após a alta previdenciária. Portanto, recomendo que oriente seu cliente a guardar todos os documentos relativos à alta do INSS e sua apresentação ao empregador. Tá? Bom, então vamos lá. Vou falar um pouco aqui também, já que é o tema 4 aqui da aulinha por escrito, que é a súmula 32. A súmula 32 ela fala o seguinte: se o empregado não se apresentar à empresa 30 dias após a alta do INSS, é considerado abandono de emprego, ele pode ser demitido por justa causa. Tá? A empresa malandra, ela sempre vai tentar encaixar isso daí. Se ela vê que vai dar problema, vai tentar encaixar isso daí. Você tem que orientar seu cliente a quê? A comprovar que ele se apresentou à empresa. Hoje é muito fácil de comprovar isso. É mensagem de WhatsApp, é ir lá e gravar, é mandar uma notificação para a empresa, informando que ela está apta a retornar ao trabalho e apresentar lá a alta do INSS, tá? Então, são todas as formas que você tem de fazer e orientar seu cliente a fazer para que ele não seja atingido pela justa causa por abandono de emprego, tá bom?
E entenda, essas empresas vão tentar enquadrar dessa forma. Beleza? Então, é muito bom guardar todos esses documentos, inclusive da apresentação dele de volta na empresa. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, alta médica do INSS, atestado de inaptidão do médico do trabalho. Tá? Além daquilo que eu falei para vocês, para ele não ser atingido pela justa causa da súmula 32 do TST. Caramba, deixa eu ver uma coisa aqui. Caso o segurado receba alta previdenciária e haja atestado de saúde, ASO, o atestado de saúde ocupacional do médico declarando inaptidão, o advogado deve, não é pode, tá? Coloquei pode aqui, mas é deve protocolar recurso administrativo no INSS. Então, o que você vai fazer? A empresa negou, você guardou os comprovantes lá de que se apresentou, foi passar pelo médico da empresa, a empresa negou, voltar. Resguardou seu cliente, falou que ele está lá a postos para voltar ao trabalho, resguardou o cliente, seu cliente para ele não ser demitido por justa causa. O que você vai fazer depois? Você vai entrar com uma ação previdenciária, requerendo restabelecimento do benefício cessado, acumulado com pedido de concessão de tutela de urgência. Eu mandei o modelo dessa ação para vocês aí também, tá? Tá aí no grupo para vocês. E se for o caso, se vocês vislumbrarem que é o caso de invalidez permanente, tá? Tentar a aposentadoria por invalidez. Também tá ali. É só alterar os pedidos, está tudo junto no mesmo modelo. Beleza? Então, caso o segurado receba alta previdenciária e haja o ASO, o advogado poderá protocolar recurso administrativo no INSS visando reverter a decisão do cancelamento do benefício. Também pode ajuizar a ação previdenciária requerendo esse estabelecimento do benefício cessado, que isso eu acho que é o mais indicado, acumulado com pedido de concessão de tutela de urgência. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de ajuizar reclamação trabalhista para recondução do empregado ao posto de trabalho. Isso aqui seria um excesso de prudência, sabendo que a empresa vai agir de má fé. Tá? Se seu funcionário, se seu cliente chegar para você e falar assim, ó, sei que a empresa já mandou outras pessoas embora pelo mesmo motivo. Daí você já prepara essa açãozinha aqui de recondução ao posto do trabalho e ajuiza a ação falando, ó, o INSS falou que eu estou apto, o médico dele falou que não, então eu quero me reconduzir ao trabalho. Quero que a justiça obrigue a empresa a me reconduzir ao posto meu. Tá? Alta médica do INSS do médico do trabalho, mais atestado de inaptidão no médico assistente. O médico assistente é o médico particular, tá? Então, esse é um caso um pouco mais complexo, que demanda um pouco mais de atenção do advogado. O médico do seu cliente não concorda que ele volte ao trabalho, tá? Então, o advogado pode protocolar o recurso administrativo junto ao INSS ou ajuizar a ação previdenciária com tutela de urgência. Sempre recomendo que seja ajuizada a ação, tá? Já tem a negativa uma vez no INSS, eles não vão voltar atrás. Então, usa aquele modelinho que eu mandei para vocês, ajuiza a ação previdenciária com a tutela de urgência e restabelece o auxílio-doença do seu cliente. Além disso, é recomendado notificar o empregador para que ele fique ciente da situação e o trabalhador possa ser colocado em suspensão não remunerada do contrato de trabalho. Tá? Isso, de suspensão não remunerada do contrato de trabalho, provavelmente a empresa não vai querer fazer. Se eu for o advogado da empresa, eu vou aconselhar a empresa a fazer. Mas pelo que eu sei e pelo que eu vi ali de casos, né, eu dei uma estudada na jurisprudência também, para poder colher para vocês algumas jurisprudências, eu vi que a maioria das empresas não age dessa forma. Por que se eu fosse advogado da empresa eu agiria dessa forma? Porque se for suspenso o contrato de trabalho, você vai dar ciência, o contrato ele vai ter uma certa continuidade,
tá? Até que seja julgado finalmente o processo dessa pessoa, pela restabelecer o auxílio-doença ou estabelecer uma aposentadoria por invalidez, tá? Ou uma negativa disso. Daí ela vai ter que retornar ao trabalho e voltar a ser paga. Agora, se a empresa não agir dessa forma, suspendendo a remuneração do trabalhador, e se porventura o trabalhador perder essa ação, tá? O responsável por pagar todo esse tempo de salário que ficou ali no limbo previdenciário é a empresa. Então, vai ser muito mais benéfico, a empresa não vai ter nada a perder, entendeu? A suspensão não remunerada só vai beneficiar a empresa. Apesar de parecer um pouco absurdo, só vai beneficiar a empresa. Ela não vai ter gasto nenhum, ela não é obrigada a pagar o funcionário, ela não é obrigada a recolher nem fundo de garantia, nem INSS, tá? Que seriam casos de interrupção. Então, suspendeu o contrato de trabalho, a pessoa vai ficar sem receber, mas ela pode voltar lá a qualquer momento e está ciente disso. Assinou um terminho lá, aceitando essa suspensão não remunerada, a empresa assina junto, o empregado assina junto, coloca 2 testemunhas, tudo certo, beleza, fechou, tá? Um problema a menos para se preocupar. Então, se você for o advogado da empresa e se o cliente pedir isso daqui, se o trabalhador pedir isso daqui, só vai ser benefício para você. Se ele não falar, tá? E se você for advogado da empresa, seu cliente, empresário, vier te procurar, sugira isso para ele. Suspensão não remunerada do contrato, enquanto tiver rolando a ação ali da pessoa, tá? Mesmo porque a ação para restabelecer, seja o auxílio-doença ou para estabelecer a aposentadoria por invalidez, ela vai passar a contar da data da negativa, da negativa do INSS, da alta do INSS, tá? Você tem que fazer isso no pedido, tá, gente? Tá lá, tá explicadinho. Então, vai estabelecer a partir da alta do INSS, seja a pensão, ou seja o auxílio, seja a aposentadoria, tá bom? Então, isso evita também para o funcionário, se ele viver no lado bom, tá, da suspensão não remunerada, evita a caracterização do abandono de emprego. A partir do momento que o empregado assina isso daqui, não pode ser alegado pela empresa o abandono de emprego e a demissão por justa causa, tá? Se mesmo assim o empregador não aceitar exigir o retorno do trabalhador para serviço, envie uma contranotificação. Um documento insista no pedido de concessão de suspensão não remunerada de trabalho, bem como avisa o empregador de que o assédio moral e eventual rescisão injustificada serão reconhecidos e cobrados pela via judicial. Contudo, é possível que o empregador comunique que pretende demitir o funcionário, tá? Aí cabe ação. A ação que cabe daí, se ele ameaçar, tá? E se ele ameaçar e não tiver concretizado ainda, é uma ação de obrigação de não fazer. É uma ação bem específica da Justiça do Trabalho. Se vocês procurarem modelo, é tudo o mesmo modelo, tá? Requerendo que daí você vai requerer que o empregador seja impedido de demitir o empregado enquanto tiver em curso a ação previdenciária, enquanto estiver tramitando aquela ação de restabelecimento do auxílio-doença ou concessão da aposentadoria por invalidez do funcionário da empresa. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre a fundamentação dessa ação para restabelecer, aliás, ação para que o funcionário, não, a fundamentação da súmula 32, tá? E o porquê o empregador é obrigado a aceitar caso o ASO do médico da empresa seja negativo. Na lei
605 de 1949, artigo 6, parágrafo 2º, existe lá hierarquia entre os atestados médicos, tá? Então, existe uma hierarquia de atestados, e isso deve ser obedecido, tá bom? Então, não adianta o médico da empresa falar que a pessoa não está apta e o médico do INSS falar que está apta, porque o atestado do médico do INSS está acima, em questão de poder, do que do médico do trabalho. Então, vamos lá, essa hierarquia. Ela fala o seguinte: primeiro, o atestado do médico do INSS; segundo, o atestado assinado pelo médico do trabalho, esse é o ASO, tá? Terceiro, atestado médico assinado pelo médico do SUS; e quarto, assinado por médico particular do segurado, ou também conhecido como médico assistente, que eu falei para vocês. Existem 2 casos de limbo previdenciário: quando o INSS dá alta e o médico do trabalho fala que não está apto, e quando o médico particular fala que não está apto. Um fica meio que por responsabilidade da empresa e o outro por responsabilidade do trabalhador, tá bom? No mesmo sentido, a súmula 15 do TST diz que essa ordem preferencial dos atestados médicos deve ser respeitada para fins de justificação da ausência do empregado motivado por doença. Isso eu vou falar até uma coisa para vocês agora. Vocês já viram algumas empresas que fazem a confirmação do atestado médico? É por isso daqui, essa súmula 15 do TST. Fugindo completamente agora do que a gente estava discutindo aqui antes, tá? Vocês sabiam que vocês podem orientar, se vocês tiverem clientes empresários, que você pode orientar, se caso ele esteja suspeitando que o funcionário está indo lá pedir atestado por qualquer coisa, que encaminhe ele para o médico do trabalho da empresa, e o médico do trabalho da empresa vai dar um atestado médico, tá? O atestado médico dele tem uma validade acima do atestado do médico do SUS, ou do médico particular dele. Então, na hierarquia de atestados, prevalece o médico do trabalho, prevalece o médico da empresa, tá? Essa é uma sacada que às vezes resolve o problema de bastante empresa, tá? E pega bastante má fé aí também dos empregados. Voltando à aula, antes de iniciar qualquer procedimento na via administrativa ou judicial, tenha em mente essa hierarquia, sabendo que o atestado do perito do INSS é hierarquicamente superior aos outros, tá? Então, quando você vai fazer o pedido na via trabalhista, você fala que quer ser reintegrado porque o médico do INSS atestou que você está apto a voltar ao trabalho e a empresa se negou, tá? Agora, se o seu cliente não está querendo ir porque o médico dele particular, tá? O médico dele particular falou que ele não pode voltar, aí lembre que você vai ter que entrar com uma obrigação de não fazer, que é aquilo lá, tá? Aquela outra ação lá. A obrigação de não mandar ele embora enquanto estiver tramitando a ação para restabelecer o auxílio-doença. Ou seja, você tem que agir rápido para o seu cliente e deixar ele ciente disso. Que a partir do momento da concessão do benefício, ele tem que agir rápido. Tá bom? O prazo lá são os 30 dias. Passados os 30 dias, não voltou ao trabalho, vai dar abandono de emprego e tchau. Tá certo, estou sendo bem radical, tá? Porque para você conseguir justificar, comprovar uma justa causa por abandono de emprego, a pessoa realmente tem que ter o ânimo de não voltar, tem que ser comprovado umas coisas meio chatas lá, tá? Mas levando em consideração a lei seca, é isso que ela fala. Alguns tribunais de algumas regiões levam em consideração a lei seca, o tribunal que o TRT-15 e o TRT-2 de São Paulo, eles levam em consideração esse entendimento que precisa ser justificado se de fato a pessoa tinha o ânimo de não voltar ao trabalho, tá?
Eu acho bem ridículo isso, mas fazer o quê, né? Limbo previdenciário, jurisprudência. Coloquei aqui um monte de jurisprudência para vocês utilizarem. Não precisa ser com base naquela ação que eu mandei para vocês, mas ela também está lá naquela ação. Tema 300 do TNU, que é o Tribunal Nacional Turma Nacional Unificadora. É um saco esse negócio aí, um negócio, nome esquisito. É o que dá para a Justiça Federal, tá? Turma Nacional Unificadora. Tem como base estabelecer praticamente algumas súmulas. É mais ou menos isso, tá bom? Em junho de 2022, o tribunal, ou a Turma Nacional Unificadora, iniciou o julgamento do tema número 300, que contou com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário como amicus curiae. Vamos lá. O julgamento sobre o tema teve fim em dezembro de 2022. Qual foi a questão submetida a julgamento? Ali é a manutenção da qualidade segurado, tá, da pessoa, que ela, enquanto ela estiver no limbo previdenciário. Tá? Isso era a grande questão. E o que foi levado em consideração é um outro julgado, tá? Uma outra decisão, que é a decisão paradigma, que são pontos, são contrapontos, né, do que eles vão decidir para unificar o entendimento, que falava que a contagem do período de graça é aquele período que o funcionário ou o beneficiário do INSS, ele fica sem contribuir, tá? Mas ele continua sendo o beneficiário do INSS. É um período que, mesmo sem contribuir, ele ainda está naquela carência, tá? Vamos falar assim, uma carência final aí, que você sai do trabalho, fica sem contribuir, mas não perde a qualidade segurada, se não contribuir. É alguns meses que eu não lembro agora falar para vocês certinho, tá? Então, o que foi discutido aqui é o seguinte: quando começa esse período de graça, que a pessoa fica como beneficiária do INSS, mesmo sem contribuir com o INSS, tá? O relator, ele decidiu ir de acordo com uma súmula, na verdade, acho que não é um entendimento, acho que é uma OJ do TST, não é uma súmula ainda, tá? Que fala o seguinte: adotou como solução a manutenção da qualidade de segurado durante o limbo previdenciário, diante do entendimento do TST de que o empregador é obrigado ao pagamento da remuneração do empregado. O que isso aqui quer dizer? Vamos pegar aqui. 12 meses. Período de graça. Quando o empregador não autorizar o retorno do segurado, por considerá-lo incapacitado, mesmo após a cessação do benefício por incapacidade pelo INSS, a sua qualidade de segurado se mantém até o encerramento do vínculo de trabalho, tá? Ou seja, até que seja encerrado o vínculo do trabalho, ele ainda vai manter a qualidade de beneficiário do INSS, não importa quanto tempo dure o limbo previdenciário, tá? Mas isso daqui não está enquadrado as pessoas que sejam demitidas por justa causa, por abandono de emprego, com base na súmula 32 do TST. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vou retomando aqui. Importante dizer que o próprio relator esclareceu que na demanda não está sendo discutido qualquer outro efeito do limbo previdenciário, e sim só quando inicia a contagem do período de graça. Tá? Então, se a pessoa ela recebeu a alta do INSS, resumindo, se ela recebeu a alta do INSS, se apresentou no trabalho, se resguardou para que não seja demitida por justa causa, por abandono de emprego, ela vai ser mantida, por mais que a empresa não faça a contribuição dela com o INSS e tudo mais,
a qualidade segurada dela vai estar assegurada e não vai ser iniciado a contagem do período de graça de 12 meses, que o Felipe falou aqui para mim agora, tá? Então, o período de graça ele só vai começar a contar a partir da demissão do funcionário. Por isso é mais importante ainda você resguardar o direito do seu funcionário ou através da suspensão do contrato ou através de uma ação de obrigação de não fazer junto à Justiça do Trabalho. Tá bom? Dúvidas comuns sobre o limbo previdenciário. O limbo previdenciário caracteriza abandono de emprego. O limbo previdenciário só caracteriza abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício ou não justificar o motivo da impossibilidade de retorno, nos termos da súmula número 32 do TST. Tá? Quem paga o salário durante o limbo previdenciário, isso daqui não tem lei que define ainda. Tá? Quem é o responsável por pagar? Mas tem uma jurisprudência majoritária que fala que quem paga é o empregador, infelizmente. Tá bom? Então, atualmente, a jurisprudência majoritária é no sentido de que, em caso de limbo previdenciário, quem paga o salário é o empregador. Isso porque, ainda que o empregador não concorde com a alta do INSS, ele não tem o direito de recusar o retorno, devendo colocar o empregado à disposição nos termos do artigo 4º da CLT, ou em função adaptada. Além disso, como expliquei no tópico 6, a súmula 15 do TST diz que a ordem preferencial dos atestados médicos, previsto no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 605 de 1949, deve ser respeitada para fins de justificação da ausência do empregado motivado por doença. Portanto, o atestado do perito do INSS é hierarquicamente superior aos demais. Então, infelizmente, é assim que a maior parte da jurisprudência tem se comportado, a maior parte dos juízes tem decidido, tá? Por mais que... Por isso que é muito importante, até você, se você for o advogado da empresa, ou se você... Aqui eu não estou falando com pessoas de RH de empresa, tá? Mas seria até legal ficar bem em cima desse empregado para ver como é que foi feita essa ação, para ver se foi feito o pedido de restabelecimento do auxílio-doença desde da cessação dele ou não, tá? Porque se tiver algum lapso temporal ali entre o pedido para restabelecer, que acontece, tá, gente? Isso são coisas que acontecem, o responsável por pagar esse lapso temporal é a empresa, tá? Pela jurisprudência majoritária. Limbo previdenciário é responsabilidade do empregador. O pagamento da remuneração e dos demais direitos durante o limbo previdenciário é de responsabilidade do empregador, de acordo com a jurisprudência da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, e do TST. Desse modo, após a alta médica previdenciária, o contrato de trabalho deve voltar a produzir todos os seus efeitos legais, inclusive com o pagamento da remuneração. Além disso, o empregador que não permite o retorno do empregado ao trabalho comete ato ilícito e até mesmo pode ser responsabilizado por danos morais, nos termos do artigo 186 e 187 do Código Civil. Gente, o negócio é o seguinte: a empresa tem que saber muito bem como agir e tem que estar muito bem assessorada por um advogado, tá? Isso nunca tinha, um caso igual a esse nunca bateu na minha porta aqui, apesar de eu atender várias empresas. Então, eu não saberia como agir, mas agora eu já sei porque eu estudei e fui atrás para trazer esse tema para vocês. Aconteceu muito durante a pandemia. Então, assim, eu acho que é até mais importante a gente saber, agir para o empregado é mais fácil nesse caso, tá? Todo o caminho ali está dado para vocês nessa aulinha que eu preparei. Tá ali até a minuta para estabelecimento do auxílio-doença está feita ali para vocês. É só trocar os dados e
vê se é caso de aposentadoria por invalidez ou não, daí vocês descartam e adequam lá o modelo, tá bom? É um modelão geral. Mas é mais saber como é que você agiria sendo o advogado da empresa, porque isso pode, ou vendo assim a empresa sendo, você sendo contratado pela empresa, isso pode até dar uma moral grande para você na empresa, porque poucos advogados sabem como agir num caso desse, viu? Mesmo porque vocês viram, né, a decisão recente, de dezembro de 2022, dessa turma nacional de uniformização, que eu sempre me enrolo para falar, tá bom? Vocês têm alguma coisa para falar? Tem alguma dúvida que ficou sobre a aula? Vocês gostaram da aula nesse formato? Pô, Renan, curti bastante. Acompanhando o material, foi bem interessante. Bem legal mesmo. Tá. Eu vou tentar sempre fazer um materialzinho assim bom, de apoio para a gente poder ir lendo junto, é claro, não só ler, né? Eu vou falando junto ali também, tentando contextualizar as coisas para vocês, tá bom? Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o tema, agora é a hora para falar. Ou até sobre algum outro assunto. Antes sobre o tema, daí a gente encerra a gravação, daí a gente fala sobre outros assuntos. Hoje eu acompanhei com o texto, foi bem legal. Eu não me perdi. Eu consegui sair, voltar e me achar durante a aula. Acho que ficou melhor para acompanhar, né? Ficou. Uhum. Nem sempre eu consigo, mas às vezes dá para fazer um. Acho que a última aula que eu fiz de direito sobre a lei do motorista também tinha uma aulinha assim. Só esqueci de subir a aula, até lembrei agora. Amanhã eu vou subir essas duas, a de semana passada e a de hoje. Beleza, então. Ô, Beleza. Renan, Oi. no caso, por exemplo, se a gente estiver advogando para o empregador, a gente, no caso, seria o mais interessante é pedir a suspensão do contrato de trabalho? Seria a melhor opção para o empregador? Para o No caso, empregador, sim. o trabalhador retorne. Para o empregador, sim. Eu entendo que seria a melhor opção. Desde que ele entre com uma ação para restabelecer, a melhor opção seria a suspensão do contrato para ele não ficar responsável durante esse prazo do limbo previdenciário, caso o cliente perca, caso o funcionário perca a ação, ele não ficar responsável por pagar todo esse período. Show de bola. Então é um documento que resguarda, né? Entendeu? Dá um fôlego bastante. Dá um fôlego e dá uma tranquilidade também, né? Seria uma forma de prevenir que a empresa tenha um prejuízo. Não sei, assim, como é um tema recente, vocês mesmos conseguiram ver que é um tema recente, não sei se vai ser questionada a validade dessa suspensão, tá? Mas se está sendo feito, que custa a gente orientar para fazer também, né? Sim, sim. Entendeu? Daí cabe ao funcionário levar à justiça, mas é claro, a suspensão do contrato de trabalho vai ser assinado de comum acordo entre empresa e empregado, mais duas testemunhas, né? Sim, sim. Como É até interessante porque às vezes a empresa não. O funcionário realmente está impossibilitado de voltar ao trabalho, e a gente sabe que o INSS, se a pessoa está faltando um braço lá, eles mandam voltar a trabalhar. Sim, E é foda. Uhum. Com certeza. Grazi, Ana, Felipe, Tainá, mais alguma coisa? Eu só queria adicionar um ponto sobre depois que você ajuizou a ação, a inicial, passou por perícia, foi positiva, tem que prestar muita atenção, porque eu faço isso na prática. Foi positivo. Quando você for pesquisar o histórico de créditos daquela pessoa do INSS, tem que tomar muito cuidado, porque mesmo sendo uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, já tem data de cessação de benefício.
Então tem que Sim. ficar atento. Precisa Porque ficar atento você vai e ter avisar o cliente. E avisar o cliente, olha, 30 dias antes, busca um novo atestado médico, que se faltar 10 dias antes de cessar o benefício, a gente pede uma prorrogação. Na sentença, geralmente, o juiz já fala, olha, você vai passar por perícia administrativa, dia tal. Eu acho isso errado. Sim. Porque você já trilhou um caminho longo, por exemplo, para aposentadoria por invalidez. Às vezes o processo entre ajuizar, perícia médica, juntada de documentos, foram 8 meses. Para daí Você lá tá na frente já generosa, ficar 8 meses, né? Porque aqui não é 8 meses, não. Aqui é 1 ano e meio. Aqui é demorado pra caramba. Isso é federal, aqui não funciona. Então assim, mas assim, concordo, tem que deixar realmente avisado o cliente que tem a data já de cessação do benefício, né? Você tem que já Porque às pegar. vezes o cliente acha que é eterno. Não, não há. Isso tem que ser bem explicado. É um ponto, um bom ponto. Restabelece o auxílio-doença ou restabelecendo ou conseguindo a concessão da aposentadoria por invalidez, a pessoa ela vai ter que continuar fazendo perícias médicas junto ao INSS para renovar a condição dela de incapaz, né? Ou seja, renovar o benefício dela também. Aí, se ela não conseguir a renovação desse benefício, fez o recurso administrativo, também não teve êxito, vai ter que ajuizar a ação novamente, e vai começar a guerra de novo. Infelizmente, é um cansaço eterno, né? Infelizmente, No dá dó. escritório, Dá dó. Eu lembro no de alguns escritório, casos, no primeiro escritório que eu trabalhei, tinha um senhor que ele teve um tumor no osso, né? Teve câncer no osso, e era no calcanhar do pé. Então ele arrancou o calcanhar do pé. Ele era vigilante, tá? Ele não ficava o tempo inteiro sentado, ele também fazia ronda trabalhava no distrito industrial, um distrito industrial particular que tem aqui. E ele fazia ronda, né? E aí o INSS cessou a aposentadoria por invalidez dele. Falou que ele sacanagem. estava apto a retornar ao trabalho na mesma função. Na mesma função. Nem adaptação não tinha. Mas Não. nossa, a inicial do novo pedido é com os 2 pés no peito, né? Tipo assim, os fatos têm que ser pelo menos uns 3 parágrafos dizendo, olha, a condição atual. A gente alega desde a escolaridade da pessoa, Sim. tudo, né? Para ele voltar a ter o benefício. Mas, viu, agradecendo a aula, muito produtiva. Tem alguns pontos que eu não conhecia ainda, tá? Beleza. Então, vou parar de gravar aqui. Boa noite para quem assistiu, para quem está aqui presente também. E até a próxima.